meu nono ano? Meu terceiro. Bom dia. Bom dia, senhor Murilo. Tudo tranquilo? Tudo. Que matéria é hoje? Vai ser Química 3, que a gente teve Química 1 semana passada. Química 3, livro 3, é a aula 9. Vamos falar um pouquinho sobre ligação química. Tá bom. Tá bom? Passear pelas ligações químicas. Vou esperar até 10h05, pessoal chegando. Como é que tá a Carol? Como é que tá a Júlia? Murilo? Bom dia. Ana Flávia, bom dia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Isabela. Bom dia, Alice. Bom dia, senhor Samuel. Bom dia. Bom dia, amigo. Pessoal, lembrando Bom que... dia, Digão. Bom dia. Acabei de te seguir no TikTok, curti a maioria dos seus vídeos. Acho que os primeiros tá melhorando, é um processo, mas tô caminhando, tô caminhando. Tô quase chegando lá. Isso mesmo. Depois eu vou te seguir também, Ana Flávia. Que achar lá, vou te seguir. O que eu ia falar? Pessoal, aquela tabela de nomenclatura... Não ouvi. O que foi? Oi? Oi? Eu tô no Oi? canal, não posso. O Murilo tá estressado, gente. Nossa, agora. O Murilo tá estressado com quem? Comigo? Como assim? Oi? Ele tá falando Eu com a esqueci família o... de usar o microfone. Né? Delicado, Murilo, né? Suave. Murilo, calma, filho, respira. Dá uma respirada, uma suavizada. Pessoal, falar mudando um pouquinho de assunto, né? A questão do Murilo. Vocês fizeram simulado, não fizeram? Tempo atrás? E aí, pessoal, como é que estão sendo simulados? Tá dando para fazer? Tá tranquilo? Tá complicado? Como é que tá sendo? Tá não, complicado. Eu não sei de nada. Eu não entendo, não consigo, eu não lembro de nada das matérias. Tipo assim, tudo bem que eu não tô estudando, né, na verdade, só tô vendo as aulas. Mas, tipo, eu não tô aprendendo nada nessa quarentena. Professor, Oi? a não ser pelo fato que não ter uma correção com o professor explicando as questões para a gente conseguir relembrar ou tirar dúvida das questões que a gente errou, eu acho que elas estão sendo bem aplicadas, mas é difícil, porque muitas coisas a gente esquece, a quarentena dá difícil, a gente se distrai muito fácil. Eu entendo, Murilo. Eu entendo essa questão da quarentena. A questão de estudar em casa é complicado, porque nós não temos esse hábito, né? A dinâmica de sala de aula, a gente já se acostumou com essa dinâmica de sala de aula, do convívio com os colegas, da cobrança do professor. É uma nova realidade agora essa, né? Mesmo após a pandemia, a gente vai voltar para a escola, voltar para a sala de aula, mas a dinâmica de sala de aula vai mudar um pouquinho. Ô, Digão, Oi? e também o negócio que o Murilo falou da correção, não tem? Porque meio que a gente faz o simulado e ele fica esquecido. A gente ninguém nem mais fala sobre ele. Seria bom se tivesse, tipo, uma aula pra gente corrigir, sabe? E o que a gente sabe, fixar, o que a gente não sabe, repassar a matéria, assim, tipo, por erro Por no simulado. exemplo, tem 3 questões do último simulado que nem com a resposta eu consegui entender como fazer a questão. Eu fiz, refiz, fiz 30 vezes, pesquisei na internet e não achei como estava naquela resposta. Sim. Isso em química, Murilo, uma outra matéria? Não sei. Teve uma questão em química, mas a maioria é em matemática. Né? Vamos fazer assim, ó, pelo menos em química eu consigo atendê-los, claro, né? Eu vou pegar os últimos simulados que vocês fizeram, nesse período de quarentena, eu vou juntar tudo que é da minha química e na próxima hora eu faço uma correção com vocês. Eu já vou fazendo o quê? Eu revendo o que é necessário para responder a questão e já respondo a questão. Como é uma correção de simulado, ela vai ser mais dinâmica, mais rápida. Eu vou ver se eu separo as questões e deixo com vocês até o final de semana. Vocês vão dar uma olhada, ou marco quais são as questões,
Vocês dêem uma olhada e falam, Digão, essa aqui tá fácil. Eu consigo fazer com tranquilidade. Ou não, é mais complicado, realmente eu não sei como é que chega a resposta. Vamos dar uma correçãozinha nisso, então, para não ficar essas falhas em conteúdo, na verdade. Tá? Obrigado, professor. A gente pode deixar esses buracos, não, porque vai chegar depois, bem pertinho do Enem, a gente tem que ter o mínimo de dúvida possível para poder sanar naquele período de Enem. Então, vamos tentar fazer isso, tá? Ô, Tigão, Fala, senhor. você vai terminar de corrigir aquele negócio? Aquela tabela? É. Tio, a tabela eu vou fazer semana que vem. Hoje eu vou fazer Química 3. Eu tenho que alternar as químicas para poder manter o livro juntinho, tá? Aí o que eu vou fazer? Hoje eu vou trabalhar ligação química. Aí na próxima aula eu vou corrigir as questões de simulado e dando tempo eu faço mais um pedaço daquela tabela para poder ir preenchendo ela, tá? Porque aquela tabela, a parte de ácido nós fizemos, está faltando só piroácidos e metaácidos. Isso aí é fácil de fazer, é bem rápido. E o restante, eu vou preenchendo durante as aulas, porque, por exemplo, sal. Sal está naquela tabela também. Então, a aula de sais que eu vou dar para vocês, de nomenclatura de sais, ela vai também usar aquela tabela, tá? É uma tabela que eu vou usar para ácido, hidrácido e oxiácido, e eu vou usar para sal também. Então, no capítulo de sal, eu vou voltar a usar aquela tabela de novo, para terminar de preencher ela. Vou fazer nas aulas com vocês, tá bom? Pessoal, quem tiver de posse aí, pega o livro de vocês, o livro 3, é o capítulo, aula 9, está na página 43 da Química 3, tá? Lembrando que é uma necessidade minha alternar as químicas, para não ficar mais uma química do que a outra, eu vou tentar sempre equilibrar as duas, tá? Dar uma aula uma semana, outra aula em outra semana, para poder deixar as duas equiparadas, né, juntinhas. É um conteúdo pessoal bem tranquilo, é ligação química. Digão, não sei porquê, mas essa Química 3, eu acho ela fácil, só que eu não aprendi nada desde o início do ano. Sério? Aham. Tipo aqueles trem de modelo, não tem? Só aqueles negócios do Pauli lá que eu já sabia, mas o resto... Mas você fala dos modelos atômicos? Aham. Eu passei para vocês uma musiquinha do modelo atômico? Não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tem uma música para poder lembrar os modelos, eu vou botar no grupo para vocês, tá bom? Tá bom. Aí eu pedi vocês que leiam não, cantem a musiquinha, né? Ela é bem tranquila e ela nos conta os principais modelos atômicos. Foi, Bárbara? Tá. Eu não lembro. Eu acho que eu passei, porque todo ano eu passo, mas eu vou postar lá no grupo de novo. Ô, Digão, você lembra aquela música que a gente cantou acho que foi no primeiro ano? Foi no primeiro ano que você deu biologia pra gente, né? Foi. Sobre molusco, quinidário. Eu passei uma música sobre plateuminto. Isso, sobre isso. Isso. Mas você Para lembra os qual que era? plateumintos estudar, é sempre bom saber. Achatados eles são, o dorso e ventre. A Bárbara e a Alice cantavam direto essa música. Direto. Aham. Por quê? Você quer a música? Aham. Eu vou pegar a música, eu tenho no meu PC, eu vou procurar depois, eu tenho ela sim. Tem de plateuminto, tem uma de... Eu lembro que eu passei uma de... Acho do sistema circulatório para vocês, era até um funk. Eu não me recordo agora, tem que olhar no meu computador. Manda todas. São sempre boas. Vou procurar aquelas musiquinhas. Essa do plateuminto eu lembro muito, porque eu cantei naquela época com vocês, já havia cantado antes, mas toda vez que eu encontrava Alice e Bárbara, elas cantavam, então elas decoraram a musiquinha. Então, assim, ficou guardado, né? Elas que me ajudaram a lembrar a música com frequência. Mas eu vou mandar lá. E a de modelo atômico eu vou postar também para vocês, tá? E até bom eu fazer os simulados, porque aí eu vou conseguindo rever com vocês algumas coisas. De repente, com uma falha conceitual, ficou aí algo vago, eu vou conseguir rever com vocês, então, essa alguma coisa, tá? Claro que é importante cumprir o conteúdo, mas é importante que eu cumpra o conteúdo com qualidade. Então, eu tenho que cumprir o conteúdo, mas que vocês aprendam, tirem proveito desse conteúdo. Não adianta nada eu passar por ele e ficar essas falhas conceituais. Aí complica demais. O que acontece?
Lá em ligação química, nós vamos ouvir falar muito de teoria do octeto. Uma coisa importante lembrar, nem todo átomo, nem todo elemento químico segue essa teoria. É uma teoria criada por Lewis no século passado, é uma teoria muito, muito importante. Ela nos ajuda a compreender bem algumas ligações químicas, muitas delas, mas a teoria do octeto, a ideia do octeto, ela não é universal. Ah, Digão, eu vi que o elemento ferro não segue a teoria do octeto, realmente não segue. Muitos elementos de transição, muitos não, a maioria deles não segue essa regra do octeto, tá? Eles seguem outro padrão para ter estabilidade. O que eu quero que vocês lembrem de ligação química? Primeiro, ligação química é uma interação entre átomos. Então, toda ligação química ela representa uma interação entre átomos. Os átomos interagem e essa interação é chamada de ligação química. Uma ligação equivalente é uma interação entre dois átomos. A ligação ela vai ser iônica, é uma interação entre dois ou mais átomos. A ligação vai ser metálica, também é uma interação entre átomos. Então, primeiro ponto importante, toda interação atômica entre átomos, nesse caso, é uma ligação química. Ela vai ser iônica, covalente ou metálica. Ponto. Mas os átomos interagem para quê? Qual vai ser a função dessa interação entre os átomos? Os átomos interagem para que eles tenham estabilidade eletrônica. Então, toda a interação se faz necessária para que atinja uma dada estabilidade. Essa estabilidade ela representa um momento ideal de energia, porque separados ele vai ter lá um nível de energia muito alto, muito agitado, muito juntos, o nível de energia potencial também é muito alto. Agora, quando há uma interação entre eles, que equilibra as energias de um átomo e outro, eu falo que ele atinge o chamado equilíbrio energético ou estabilidade. Pode falar, Murilo. Gustavo. Qual aula? Murilo? Não, não é Murilo, não, Gustavo. Tio, o livro 3, aula 9. Ó. Tá. Pronto. Aula 9. Nessa aula 9 de vocês, ó, até abri o livro aqui nessa aula. Lembra que ele vai falar dessas ligações. Toda ligação química ela representa a interação entre átomos. Essa interação envolve camada de valência, então envolve a última camada e, eventualmente, a penúltima camada também. Então, eu vou ter a participação da camada de valência, que é aquela última camada, e também da penúltima camada. Quem é que participa da ligação química? Sempre camada de valência e, principalmente, o subnível mais energético. Ele é importante aqui dentro para haver uma ligação química, tá? Digão, e a regra do octeto? Eu vou usar no vestibular, vou usar no Enem? Claro que vai usar. Mas lembrem, para quem vai fazer principalmente vestibular, ela não é universal, não é todo átomo que segue essa regrinha do octeto, não. Metais de transição, por exemplo, não seguem essa regra do octeto. O boro geralmente não segue essa regra do octeto, o alumínio pode não seguir, o berílio não segue. Então, nós vamos perceber que alguns elementos não seguem a regra do octeto. Então, aqueles que seguem e aqueles que não seguem, tá? Por enquanto, eu vou trabalhar com a ideia de que quase todos seguem, tá? Por que eu vou trabalhar com essa ideia? Porque ela é didática. Ela me ajuda a entender melhor a questão de o porquê acontece uma ligação química. E lembra, essa interação acontece para que os átomos tenham estabilidade eletrônica. Isso envolve a camada de valência. Por isso que quando você faz lá uma distribuição eletrônica, se vocês perceberem, a gente deixa em destaque sempre a camada de valência. Então, você condensa, simplifica o início da distribuição, mas a camada de valência fica evidente. Mas, Digão, por que tanta ênfase na camada de valência? Porque ela é que faz ligação química. Então, toda ligação iônica, covalente ou metálica, ela envolve camada de valência, a última camada, o subnível mais energético, para dar ao elemento químico estabilidade. Como é que surgiu, em questões históricas, a ideia de octeto? Percebeu-se que, geralmente, todo átomo faz ligação química. Então, eu pego lá o sódio, ele faz ligação química. Eu pego o cloro, ele faz ligação química. Eu vou pegar o elemento galho, índio, ferro, cobalto, ouro, vou pegar o elemento tungstênio, tecnécio, todos fazem ligação química. Quando eu olho para os gases nobres, eu vou notar que eles não fazem, geralmente, salvo algumas exceções, que é o caso do xenônio, tá? Mas, no geral, eles não fazem ligação química de forma alguma. Espera aí.
todo mundo faz ligação química. Gás nobre não faz ligação química. Então, por que eles não fazem? São nobres, têm estabilidade natural e procurou-se verificar o que tem nos gases nobres que dá a eles essa estabilidade. Percebeu-se que, no caso do hélio, ele só tem 2 elétrons e ele é estável com 2 elétrons. Do neônio para baixo, todo mundo tem 8 elétrons na última camada. Então, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio, o radônio são elementos químicos que têm 8 elétrons na camada de valência. Então, julgou-se que, para ter estabilidade, preciso ter na última camada, geralmente, 8 elétrons também, para ficar parecido com o gás nobre. Então, quando eu tenho lá uma ligação iônica acontecendo, o que o átomo procura fazer? Fazer a ligação química, né? Trocar lá os seus elétrons, transferir, receber. E nesse processo, no final dele, ele adquire 8 elétrons na camada de valência. Fica parecido com o gás nobre e tem estabilidade. Então, de acordo com essa teoria, vale lembrar que eu faço uma ligação química, o elemento faz uma ligação química para ficar parecido com o gás nobre e ter, claro, estabilidade eletrônica. Então, eu busco lá uma ligação iônica para ficar com 8 na camada de valência e ter estabilidade. Busco uma ligação covalente para ter estabilidade e ficar parecido com o gás nobre. Eu busco uma ligação metálica para também adquirir estabilidade e ficar parecido com o gás nobre em termos eletrônicos. Que parte do elemento químico fica parecido com o gás nobre? A camada de valência. O resto não fica não, tá? Então não muda núcleo, não muda as camadas internas. O que muda durante uma ligação química é a camada de valência. É a última camada, que não tem 8 e após a ligação passa a ter 8. Então, ela adquire estabilidade, um elemento, um átomo, quando fica parecido com um gás nobre. É uma ideia. Para poder explicar ainda a ligação química, foi criada uma outra teoria, eu até prefiro ela também, porque ela é mais abrangente. O livro de vocês traz ela aqui, ó, Teoria da Ligação da Valência. E essa TLV, ela mostra que um elemento químico ele ganha estabilidade quando ele pareia os seus elétrons da camada de valência. Então, quando você tem muitos elétrons desemparelhados ou não emparelhados, você não tem estabilidade. Quando eles passam a serem emparelhados, eu adquiro estabilidade. Um exemplo didático clássico é o caso do hidrogêniozinho. Ó. Observe aqui que quando eu faço a distribuição eletrônica do hidrogênio, eu vou encontrar um elétron em um hidrogênio, um elétron no outro hidrogênio. O nosso primeiro hidrogênio, o elétron se encontra desemparelhado. O que é um elétron desemparelhado? Alguém pode me dizer o que é esse desemparelhado? Pessoal, desemparelhado. Que ele não tem... Não tem o quê, Murilo? Que ele não tem um elétron girando na direção oposta junto a ele? Isso, então ele está sozinho no orbital. Então esse desemparelhado ele só está girando num sentido, não tem o par dele girando no sentido contrário, né? Então nós vamos encontrar elétrons desemparelhados, o elemento não tem estabilidade ainda, o átomo não tem estabilidade. Quando é feita uma ligação química, percebam, o elétron de um hidrogênio ele vai se encontrar com o elétron de outro hidrogênio. Eu vou interpor os orbitais, criando um orbital único. Esse orbital único tem os 2 elétrons emparelhados. Vocês perceberam? Antes da ligação química, eu tenho elétrons desemparelhados. Quando a ligação acontece, eu vou passar a ter elétrons emparelhados. Nossa Senhora! Elétrons emparelhados dão ao elemento estabilidade. Pessoal, só um instantinho. Só voltei. E desculpa, porque minha sobrinha está correndo com a cachorra aqui embaixo, começa a gritar, não para mais. Tem que chegar lá e dar um chega para lá nela, porque senão, meu filho, já era. Você começa.
Então, perceberam? Eu vou estabelecer uma ligação química para ter estabilidade eletrônica, ou usando a ideia do octeto, T8 na camada de valência e ter estabilidade, ou a questão do pareamento eletrônico na camada de valência. Lembrando que na questão do pareamento, essa ideia ela é mais abrangente. Por quê? Ela abarca metais de transição, por exemplo. Então, lá o ferro fez uma ligação química, mas ele não fica com 8 na camada de valência, ele fica com 14, 16, né? Depende do estado de oxidação dele. Então, no caso do ferro, ele não segue a teoria do octeto. Não segue. E aí? Como é que eu vou explicar, no caso dele, a ligação química? Eu vou usar essa teoria da ligação de valência. Eu vou usar essa ideia de que os elétrons se pareiam para dar estabilidade eletrônica ao elemento químico. Por enquanto, em termos didáticos, eu vou levar em conta, por enquanto, tá? Mais na frente nós vamos ver algumas exceções. Mas eu vou levar em conta a teoria do octeto. Então, vamos lembrar que, por agora, nesse capítulo, nessa aula, qual vai ser a ideia? Eu vou estabelecer uma ligação química para ter 8 elétrons lá na última camada e ficar parecido com gás nobre. Estou parecido com gás nobre, tenho estabilidade. Não estou parecido com gás nobre ainda, eu não tenho estabilidade. Tá? Existem, basicamente, 3 tipos de ligações químicas. Ela vai ser iônica, ela vai ser covalente ou ela vai ser metálica. Tem uma tabelinha de vocês no livro, é importante lembrar dela, claro. Essa tabelinha ela mostra quando acontece cada ligação química. O livro não diz, mas é bom que vocês lembrem que há exceções à regra. Mas como assim exceções à regra? Por exemplo, uma ligação iônica, ela acontece entre um metal e hidrogênio, o metal e a metal. A principal característica de uma ligação iônica é a transferência de elétrons. Então, uma coisa que é marcadamente verdade na ligação iônica é que ela só acontece com transferência de elétrons. Mas, Gigão, e se não tiver transferência de elétrons? Não tem ligação iônica. Então, ela só acontece porque ocorre entre os elementos químicos, entre os átomos envolvidos, transferência de elétrons. É o que vai caracterizar a ligação iônica, tá? Ela envolve, pessoal, metal e hidrogênio, claro. Ela envolve metal e ametal. Depois nós vamos ver por que isso acontece entre esses grupos. Se eu pensar numa ligação covalente, a ligação covalente ela envolve o compartilhamento de elétrons. Então, aqui já não tem mais a transferência. Aqui eu tenho o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo colocar um azulzinho aqui. Consigo. Então, aqui eu não transfiro, eu compartilho elétrons. E ela envolve, geralmente, 2 hidrogênios, envolve hidrogênio e ametal, e envolve 2 ametais. É importante lembrar que você vai encontrar em prova de vestibular, principalmente, alguns metais estabelecido também ligação covalente. Mas, digamos, tem isso? Tem. Que for fazer, pessoal, concurso, por exemplo, na USP, né, ou qualquer lugar que ainda tenha prova de vestibular, né, eu encontro algumas exceções à regra na ligação covalente. Você vai ter lá berílio fazendo ligação covalente. Você encontra o elemento alumínio, em alguns momentos, fazendo ligação covalente também. Então, na ligação covalente, eu compartilho elétrons e geralmente, acontece entre 2 hidrogênios, geralmente envolve hidrogênio e um ametal, ou geralmente envolve 2 ametais. Digamos, pode ter metal fazendo ligação covalente? Claro que pode, tá? Nós vamos perceber que em algumas questões eu vou ter essa exceção à regra, porque é possível. E eu tenho a ligação metálica. A ligação metálica é um clássico. Uma facilidade dela é que a metálica ela só envolve realmente metais. Então, toda ligação metálica ela envolve cátions que são metálicos, que vão envolver a estrutura toda, ela vai dar grande estabilidade à estrutura e envolve só metais. Então, realmente, ligação metálica ela vai acontecer entre 2 ou mais metais. Não envolve metais nesse processo no geral. Tá? O que é importante lembrar aí é o que vai caracterizar cada ligação química. Então, o que caracteriza a ligação iônica? A transferência de elétrons. O que vai caracterizar a ligação covalente? O compartilhamento de elétrons. E a metálica? Acontece entre cátions metálicos envolvidos por uma nuvem eletrônica.
Isso é importante lembrar, tá? Se eu pensar, por exemplo, numa ligação iônica, primeiro, ela envolve essa transferência eletrônica. Muito importante lembrar, não é a transferência eletrônica que é a ligação iônica, não, tá? O que é a ligação iônica? A atração entre um cátion e um ânion. Então, a atração, a força atrativa entre cátion e ânion é a chamada ligação iônica ou eletrovalente. Então, ligação iônica é a força atrativa entre um cátion e um ânion. O que antecede a ligação iônica? O que acontece antes dela ocorrer? A transferência de elétrons. Então, a transferência eletrônica é uma necessidade para haver a ligação iônica, tá? Então, primeiro acontece a transferência, depois o cátion se une ao ânion, e essa atração, essa junção deles é a ligação iônica. O livro ele vai falar que essa tendência de transferência eletrônica, e lembrando, toda ligação iônica acontece entre um elemento muito eletropositivo e um elemento muito eletronegativo. O que é um elemento muito eletropositivo? Digamos, o sódio é muito eletropositivo. O que significa isso? Que ele é muito eletropositivo. Eletropositivo. Uma dica, pessoal. Eletropositivo, ele vai doar elétron muito facilmente ou ele vai receber elétron muito facilmente. O que vocês acham? Sendo eletropositivo, ele doa elétron facilmente ou ele puxa elétron facilmente? O que vocês acham? Ele doa? Doa. Exatamente. Então, todo elemento que é muito eletropositivo, bastante, ele vai doar elétron facilmente. Sempre acontece, alguém vai ser muito eletropositivo, ele vai se ligar a alguém muito eletronegativo. Professor, Oi? os metais de transição são eletropositivos, não são? São. Mas eletropositividade, Murilo, é uma característica comparativa. Então, é igual a eletronegatividade. Não, Todos têm. sim. A minha dúvida era o seguinte, é por causa disso que a ligação metálica deixa os elétrons fluidos nas barras de metal? Exatamente, perfeito. Então, é essa eletropositividade que faz com que eles tenham essa nuvem eletrônica perto da peça metálica. No caso, Murilo, dos metais de transição, eles são bem eletropositivos, mas não a ponto de perder o elétron por completo, muito rápido. Então, por exemplo, eu consigo fazer uma barra metálica com ferro, com ouro, mas eu não consigo fazer uma barra metálica estável com sódio. No caso do sódio, ele vai ser eletropositivo demais, muito. Então, na hora que eu tiro o sódio e coloco em contato com o ar atmosférico, o elétron vai embora. O bicho oxida muito rápido. Ferro oxida, mas demora um pouco mais. Então, no caso dos metais de transição, eles são bem eletropositivos, o que dá essa fluidez para os elétrons, mas não a ponto de perder o elétron de vez. Se eu pensar no sódio, no potássio, no cálcio, eles são demais eletropositivos. Então, no caso deles, eles oxidam muito rápido. Então, professor, se você procurar um metal que não oxida, você tem que procurar um metal menos eletropositivo ou tem alguns metais especiais que não oxidam facilmente? Pois os metais que são sim eletropositivos, mas não são tanto. Metais que são nobres, Murilo, eles são eletropositivos sim, só que eles são menos em relação aos demais metais. Vamos comparar, por exemplo, Murilo, se eu comparasse, Murilo, ouro e ferro, qual dos dois oxida mais fácil, enferruja mais fácil? O ferro. Ferro. Qual dos dois tem maior eletropositividade? O ferro. Porque perde elétron muito fácil. Ele perde elétron muito fácil, oxida muito mais facilmente e, claro, enferruja. O elemento ouro, ele também tem eletropositividade, mas não com tanta intensidade como acontece com o ferro. O ferro é demais em relação ao ouro, tá? Então, os metais que são nobres, eles são também eletropositivos, mas quando eu comparo com os demais metais, eles têm menor eletropositividade. Tá? Os metais nobres. Então, você pega lá, por exemplo, digamos, o ouro, a prata, o cobre, são metais e eles têm uma boa eletropositividade. Mas quando você compara com os metais que não são nobres,
eles são menos eletropositivos, bem menos. Pessoal, deixa eu só abrir a aula da minha sobrinha aqui. Me perdoem essas interrupções, mas é porque minha sobrinha ela tem aula agora. 857. 80, 34, 65. Então, notem, percebeu, Murilo? Então, os metais eles têm uma grande eletropositividade, quando você compara com os não metais. Mas entre eles, tem aquele que é muito eletropositivo, perde elétron muito fácil, e aqueles que são menos eletropositivos, perdem, mas não com tanta facilidade. Ouro, prata, platina, paládio, esses metais mais nobres, cobre, eles perdem elétrons sim, mas com uma dificuldade maior. Então, são eletropositivos? São. Mas não tanto quanto ferro, quanto cálcio, cobre, quanto lítio, que perde elétron assim, ó, no tapa. Assustou, perde elétron. Pra você ter uma noção, em laboratório, nós vamos guardar sódio metálico dentro do querosene. Porque se o sódio entrar em contato com o ar atmosférico, ele perde elétron, você perde, oxida e estoura. Isso vai explodindo, né? Por isso que ele é usado na produção de explosivos? Também, isso. Procura depois na internet, no YouTube, por exemplo, sódio metálico em água. O pessoal pega um pedacinho de sódio metálico e joga na água. Explode a ponto de pegar fogo na superfície da água. Digamos, mas como assim fogo? O elétron sai tão rápido, tão intensamente do sódio, que o movimento eletrônico gera calor e gera combustão. É incrível. Professor, Oi? então, eu vi esses dias no YouTube um experimento que eles pegaram, derreteram o sal, colocaram ele em forma líquida. Foi pelo calor que, em contato com a água, que explodiu, ou foi pelo fato do em líquido o sódio ter se liberado quando entrou em contato com a água? Deixa eu te perguntar, Murilo. Eles aqueceram o sódio, o sal, e derreteram. Só isso ou fizeram alguma outra coisa? Não, eu acho que foi. Eles colocaram dentro de uma fornalha de derretimento, saiu, eles pegaram, depois jogaram dentro de um aquário de água. O negócio explodiu para tudo que é lado. Ah, não, mas nesse caso, porque o sal estava muito quente. Nesse caso aí não foi bem uma questão de transferência eletrônica. Se foi só o derretimento do sal, o sal, para ficar derretido, ele exige uma temperatura muito alta. Então, eu tinha aí, de repente, um sal muito quente, né? Uma temperatura muito alta. Quando eu coloquei na água, o sal ele transferiu o calor para a água, e a água expandiu. Então, ela expandiu muito rápido e causou essa explosão. Quando eu falo que o sódio metálico ele oxida muito rápido, tem que ser o sódio puro. Então, eu pego lá o sódio puro, que eu posso separar do sal de cozinha por eletrólise, e o sódio puro eu coloco na água, sem aquecimento, sem nada. Nesse caso, é uma questão térmica, é uma questão de calor, não é uma oxidação, não. Tá? Foi o que eu pensei. Se não envolver corrente elétrica. Então, se eu só derretir o sal, é uma questão térmica. Agora, se for sódio metálico em contato com água, é uma questão de oxirredução. Tá? Ok, obrigado. Nada. Pessoal, então olha só, já falando então do sódio, olha só a ligação química entre o sódio e o cloro, para formar o cloreto de sódio, o sal de cozinha. Por que essa ligação vai ser uma ligação iônica? Acontece entre metal e ametal, sódio é metal, cloro, ametal. E a interação entre eles? Ligação iônica. Mas, Digão, na relação dos dois, qual dos dois é mais eletropositivo? Os metais eles são mais eletropositivos em relação aos ametais. Então, na relação aqui dos dois, ó, eu vou perceber que... Eu não consigo mudar isso aqui, mas tudo bem. Na relação dos dois, por exemplo, ó, eu sei que o elemento sódio ele vai ter maior eletropositividade e o elemento cloro ele vai ter maior eletronegatividade. Ué, o que significa isso? Um é mais eletropositivo, o outro é mais eletronegativo. E na prática? Na prática, vai acontecer que um vai ceder elétron e o outro vai receber elétrons. Na relação dos dois, quem é que vai ceder elétron? O sódio.
o elemento mais eletropositivo. Quem que vai receber os elétrons? O cloro, o elemento mais eletronegativo. Ô, Digão, Oi? como que, tipo, que eu sei que o negócio é mais eletropositivo? O sódio? Pois é, eu vou fazer uso da tabela periódica, ou vamos pegar uma regrinha bem simples. Geralmente, os elementos que são metálicos, eles têm na camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Então, o elemento que é metálico, que é muito eletropositivo, então vou colocar aqui, ó, metais muito eletropositivos. Então, vou fazer lá uma distribuição eletrônica, vou notar que ele vai ser um metal. Como é que eu sei disso, Digão? Fiz a distribuição e encontrei um elétron, 2 ou 3 na camada de valência. Ele é um elemento metálico, tá? Tem metal com 4 elétrons? Pessoal, tem. Mas, assim, são poucos. A maioria vai ter na última camada um elétron, 2 ou 3. Então, eu já sei que você fez lá a distribuição, encontrou um elétron, encontrou 2 ou encontrou 3, elemento metálico, é elemento muito eletropositivo. Ah, tá. Mas é aquele negócio de direita para esquerda, de baixo para cima, né? Exatamente. Mas aí, o que acontece, Ana Flávia? Se você não lembrar dessa regrinha de direita para esquerda, de baixo para cima, faz a distribuição dele mais fácil. Então, você faz a distribuição, é o caso do sódio, por exemplo. Você vai olhar para o sódio, olha só, na camada de valência, ele só tem um elétron. É um elemento metálico. Ele é muito eletropositivo. Logo, ele vai doar esse elétron. Quando eu olho para o elemento cloro, vou pegar a camada de valência dele. Olha só, isso aqui tudo é a camada de valência. Ele tem quantos elétrons nessa camada de valência? Pessoal? 7. 7. Elementos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência, elétrons, são, no geral, ametais. São não, a geral não, são ametais. E são muito eletronegativos. Faltou o 7. Hã? Faltou o 7. 5, 6 ou... 7 elétrons. Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou recorrer à distribuição eletrônica. Quem tem um elétron na última camada, 2 ou 3, vão ser os doadores de elétrons. São os elementos metálicos, muito eletropositivos. Quem tem 5, 6 ou 7 lá na última camada, são os elementos não metálicos, muito eletronegativos. A tendência é puxar para si os elétrons, tá? Eu só esqueci o tem um Gzinho aqui, tá? Depois vocês coloquem aí, ó. Negativos. Então, tá, mas como é que acontece a ligação? Primeiro, envolve só a camada de valência. Os elementos que têm 1, 2 ou 3 elétrons são aqueles que vão doar elétrons. Quem tem 5, 6 ou 7 recebe para completar 8 e ter estabilidade. Na relação sódio e cloro, o sódio doa o que tem na última camada, um elétron. O cloro recebe o que precisa para chegar a 8. Aí vamos olhar, o cloro tem 7 na última camada. Precisa de um só. Então, ocorre uma transferência perfeita aqui, ó. Esse elétronzinho, ele vem para cá, ó. Pessoal, o sódio, ele perde esse elétron e o nosso elemento cloro, ele recebe esse elétron. Após a transferência, eu vou notar que o cloro, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. Vai, digamos, por que 8? Pessoal, ele tinha 7. Ganhou mais um, ficou com 8. Tá. E o nosso elemento sódio? Ele perdeu isso aqui, ó. A sua próxima última camada é essa aqui. E se você parar para somar, nessa nova última camada, existem quantos elétrons? 8. Olha lá, ó. 2 mais 6, 8. Então, após a transferência, ele perde isso aqui e passa a ter uma nova última camada com 8 elétrons. E o cloro? Tinha 7. Recebe mais um, fecha com 8 e ganha estabilidade. Então, houve a transferência. Após ela, sódio fica com 8 na última camada, cloro fica com 8 na última camada e ganha estabilidade eletrônica. Com a transferência,
Vamos lembrar lá do comecinho da química. Quem doa elétron se torna cátion ou ânion? Alguém se lembra? Os doadores de elétrons são cátions ou ânions? Cátions. Então, cátions. O sódio fica Na+. O ar, digamos, por que mais? Porque doa o elétron. O cloro recebeu elétron, se torna um ânion. Pessoal, Cl-. Então, todo doador de elétrons fica positivo, todo aquele que recebe elétrons fica negativo. Lembrando, só tem transferência de elétrons, não de prótons. Então, eu perdi elétron, me tornei cátion, positivo. Ganhei elétron, me tornei ânion, negativo. Digamos que lógica é essa? Elétron tem carga negativa. Então, se você ganha elétron, você ganha carga negativa. Você perde elétron, você perde carga negativa. Oi? Eu lembro que quando é covalente, os átomos compartilham elétrons e se mantêm juntos por causa disso. Quando que é iônica? Quando o metal doar o elétron, por que eles continuam ligados? É por causa que um fica positivo e o outro fica negativo? Exatamente, Murilo. O que garante aqui dentro essa união, que é bem grande, é bem estável, bem forte, bem intensa, é a interação de natureza elétrica. Nesse caso, ó, eu tenho um cátion, que é positivo. Eu tenho um ânion, que é negativo. E na natureza, os opostos se atraem. Então, a interação iônica... Oi? Quanto mais elétrons um metal doar e quanto mais elétrons a metal receber, mais forte vai ser a ligação? Mais intensa vai ser a ligação química. Vocês têm até uma fórmula em física para calcular força elétrica, não tem? Lembra? Tem. Lembra, pessoal? Sim. Força elétrica ou força igual a constante K0, carga 1, carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Aquela fórmula, ela se aplica aqui muito bem. Nós vamos perceber o seguinte, se você for aumentando o valor das cargas, que são opostas, você intensifica a força atrativa entre eles. É por isso que, por exemplo, derreter sal de cozinha é difícil. Digam, por quê? Porque o retículo cristalino formado por essa ligação é muito intenso, a ligação é muito forte. Romper com aquecimento é difícil, é difícil. Agora, se você quiser romper sacarose, açúcar comum, se você esquentar a sacarose, ela derrete muito fácil e queima muito fácil, porque lá a ligação é covalente, ela tem menor intensidade. Tá? Então, se eu fosse comparar as duas, qual é mais intensa? A ligação iônica é mais intensa, ela é mais forte, porque a atração elétrica entre cátion e ânion é muito grande, o que faz com que o elemento iônico, o composto iônico, tenha um alto ponto de fusão, um alto ponto de ebulição. Traduzindo, derreter sal é difícil, evaporar, então, mais difícil ainda. O Murilo comentou agora que para derreter sal, no que ele viu lá no vídeo, para um alto forno, para uma fornalha. Porque em casa, você pode até tentar em casa. Coloca sal na panela, não coloca não que vai estragar a panela. Mas se você tiver uma panela que você possa estragar, coloca sal, liga o forno, liga o fogão lá e deixa lá. Você pode deixar horas. Pessoal, em casa você não vai derreter sal de cozinha, desiste. Eu vou estragar a panela, eu vou gastar gás à toa, mas o sal não derrete. Mas digamos, por que não? Composto iônico, interação forte. Essa atração elétrica é muito forte mesmo. Em casa você não consegue romper. Agora, açúcar. Açúcar você consegue romper fácil. Você derrete fácil, queima fácil. Porque é uma ligação covalente, é diferente. Tá? Agora, iônico, para você romper isso aí, a estrutura cristalina é muito, muito difícil. Tá? Vou lembrar que todo composto iônico ele vai ter um ponto de fusão alto, ebulição alto também, então demora a evaporar, demora a derreter. Eles conduzem corrente elétrica só se for colocado na água ou se você derreter. Então, sal de cozinha seco não conduz corrente elétrica. Joga na água, dissolve, conduz. Então, solvatado, em contato com água dissolvida em água, conduz corrente elétrica. Se eu derreter o sal de cozinha, também conduz corrente elétrica. Agora, seco, tá? Não conduz. Sólido, não conduz. Outra coisa importante, a maioria dos compostos iônicos, eles têm boa solubilidade em água. Mas, Gigão, nem todo mundo é assim. Concordo.
Alguns compostos iônicos, eles têm uma baixa solubilidade em água. Outros têm uma alta solubilidade em água. Então, por exemplo, cloreto de sódio é muito solúvel em água. Cloreto de prata é menos solúvel em água, bem menos. Então, nós vamos perceber que algumas interações iônicas eu consigo romper fácil em contato com a água e outras eu vou ter uma dificuldade maior para poder romper em contato com a água. Mas, no geral, todo composto iônico se dissolve em água. Um se dissolve mais, outro se dissolve menos. Mas se você tacar na água, dissolve, tá? Professor, Oi? isso é devido à intensidade deles serem apolares ou deles serem polares? A Olha intensidade só. da polaridade? Exato, Murilo. Na verdade, o que acontece? Qualquer composto iônico, ele é sempre polar. Não tem Sim. composto iônico apolar, eles são polos polares. O que vai acontecer aqui é que a intensidade da interação elétrica ela pode ser mais intensa em um caso e menos intensa em outro caso. Então, na relação sódio-cloro, ela é intensa, bem intensa, mas eu consigo separar com a água. Agora, em outros momentos, ela é tão intensa que separar com a água fica inviável, tá? Então, não dá para separar com a água facilmente, não. Isso é dado pela intensidade da atração elétrica entre o cátion e o ânion, que varia. No sal de cozinha é uma, no cloreto de prata é outra, no acetato de mercúrio é uma outra forma de interação, é uma outra forma de atração elétrica. Lembra, é atração elétrica, é iônica, mas a intensidade muda de composto para composto. Eu não espero que eu tenha uma atração elétrica no sal de cozinha igual eu tenho no carbonato de cálcio, no calcário. É diferente a interação. Interação diferente, logo dissolver dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, no geral, todo composto iônico, se você colocar na água, tacar na água, ele dissolve. Uns mais e outros menos. Mas vai da intensidade da interação elétrica. Umas são maiores, outras são menores. Tá? Lembra que tem que haver aqui dentro essa interação entre alguém muito eletronegativo e alguém pouco eletronegativo sempre. Ok? Eu vou pedir a vocês que, por favor, em casa, deem uma lida, pessoal, nesse capítulo sobre interação, sobre ligação química. Se conseguirem, por favor, façam essa atividade da página 45. Mas eu vou corrigir com vocês um a um nas próximas aulas. Ok? Vou corrigir um a um. Eu vou me organizar para a semana que vem eu fazer as questões de simulado, que vocês tiveram dificuldade. Então, eu vou trazer as questões, mostrar elas. Ah, Digão, tá fácil. Beleza, a gente vai passar assim por ela. Rapidão. Essa foi complicada. Eu fiz, mas não entendi. Eu fiz, mas tive dificuldade. Então, essa aí eu vou passar devagar, com calma, para poder rever o que precisa ser revisto de conceito. Tá? Enquanto isso, eu peço a vocês que façam essa parte 5 de atividade, se possível, certo ou errado, mas façam, por favor. A tabela de nomenclatura, eu vou acompanhar vocês do começo ao fim daquela tabela. Só deixem ela bem organizada para poder usar quando necessário, tá? Então, só se organizem para isso, por favor. Pessoal, com respeito à ligação química, alguma dúvida? Ou tá suave? Tá tranquilo? Pessoal? Ei? Por mim tá de boa. Então, tá bom. Então, ó, lembre, ligação química, interação entre átomos. Iônica, covalente ou metálica. Geralmente segue a regra do octeto, para ficar parecido com gás nobre, ter estabilidade. Todo mundo segue o octeto? Não, nem todo mundo segue. Muitos não seguem o octeto. Iônica, atração elétrica entre cátion e ânion. Intensa, muito forte, tá? Faça as questões, dúvida me pergunte na próxima aula, ok? Pessoal, é só. Eu vou ter que desocupar a sala, porque vem um outro professor para essa sala depois. Agradeço a atenção de vocês. Dúvida, por favor, me procure, me perguntem. Show? Coloque o pessoal aí no chatzinho ao lado. Espera aí, deixa eu colocar. Oi? Vou colocar minha presença aqui no chat. Você colocou, tio, não? Acho que coloquei ali, acho que não. Colocou não, tio. Colocou agora, Mandei. Gustavo. Falou. Falou, tio. Tenha uma boa semana, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, obrigado.
Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Pessoal, colocaram presente todo mundo. Acho que sim.